Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 37, de 1 a 14. Veio a minha mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós fôlego de vida e vivereis. E porei nervo sobre vós e farei descer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele e porei em vós fôlego de vida e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído e eis que se fez um grande reboliço. Diga comigo: reboliço. E os ossos se achegaram osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao fôlego de vida, ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego de vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego de vida e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara, então o fôlego de vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, somos nós. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir a sepultura e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Eu porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Amém? Os irmãos podem se sentar. Queridos, eu gostaria de fazer, logicamente, uma introdução desse cenário para que os irmãos compreendam esta ótica que eu vou trazer para vocês. O profeta não foi levado com suas próprias pernas para aquele vale. Ele foi conduzido para esse vale pelo Espírito do Senhor. E a Bíblia diz que Deus o coloca no meio desse vale, cheio de ossos, e não apenas o coloca ali, mas faz com que ele ande pelo meio. E o texto diz que ele andava ao redor, olhando aquela cena. Eu imagino que quando você tem um grupo de pessoas, você pode facilmente olhar e reconhecer: aquela é a Joana, aquela é a Maria, aquele é o Pedro. Mas quando você está no meio de um monte de ossos quebrados, ossos secos, você pode mal reconhecer um fêmur, uma bacia, mas você não sabe que pedaço pertence a que pedaço. Tudo misturado, tudo quebrado, tudo espatifado, tudo seco. Era um cenário de desolação, um cenário de devastação, um cenário de morte, um cenário de falta de esperança, um cenário de completa impossibilidade de restauração aos olhos do humano. Quem concorda? Se você chegasse convidado por Deus para ir num vale de ossos secos, sequíssimos, o que você pensaria? Não tem solução. Mas o interessante é que Deus desejava que o profeta observasse aquele cenário. Não foi à toa que ele colocou no meio e falou para que ele andasse em volta. Ele queria que ele atentasse para aquela situação. Porque muitas vezes nós, queridos, estamos andando num vale de sequidão na nossa vida, e nós estamos alienados às realidades que nos cercam. Muitas vezes nós estamos tão doídos com o nosso sofrimento que nós não conseguimos enxergar sequer um palmo na frente do nosso nariz. Nós não conseguimos discernir mais o que está à nossa volta. Mas é importante entender que não há milagres sem a existência de uma impossibilidade. Você pode repetir comigo? Não há milagres sem a existência de uma impossibilidade, de uma limitação das competências humanas. É quando o homem não pode, que o Senhor coloca a sua mão.
No vale de ossos secos não é lugar para o homem tomar providências. Não é lugar da mão do homem resolver o problema. No vale de ossos secos, no vale de sequidão, no vale de dor, no vale de morte, no vale de desespero, é o lugar que somente Deus pode colocar a mão. É necessário entender que cenários como esse nós devemos buscar a intervenção daquele que tudo pode. O desânimo, o pessimismo, que são amigos próximos da desesperança e da incredulidade, moravam naquele vale de desolação e morte. Mas onde fica esse vale? Qual a sua localização? Qual o seu endereço? Quais são as coordenadas para chegar nesse lugar? Repita comigo: o coração do homem. É disso que eu quero falar. O vale de ossos secos que está no coração do homem. Consegue me entender? Porque é do coração que procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. É do coração que nascem sonhos, é do coração que nascem os planos, é do coração que nascem as grandes transformações que nós passamos pela realidade do mundo, as inspirações, os insights, as ideias, os planos de futuro, as visões, mas também é no coração do homem que muitas dessas coisas morrem. Há um poder muito grande naquilo que você pensa de si mesmo, na maneira que você pensa de si mesmo, na forma como você se imagina. Porque Provérbios 23, 7 diz: assim como imagina a sua alma, assim é. E muitos morrem ainda vivos. Eu quero que vocês entendam isso. O processo que Deus nos chama não é um processo que vai ser tratado apenas com otimismo. Onde fica o otimismo nisso? O otimismo é a famosa disposição mental que nós temos de encarar tudo com um lado positivo, na esperança que as coisas vão ter um desfecho favorável. Uma pessoa que tem uma posição otimista, uma posição pessoal otimista, ela está fortemente vinculada à sua autoestima, está vinculada a um bem-estar psicológico, a um bem-estar muitas vezes de saúde física e mental. Agora, há estudos que relacionam também, dizendo que o otimismo, ele é uma ferramenta interessante para o funcionamento do sistema imunológico e para a resistência ao estresse. Isso é fantástico. A gente sabe que uma pessoa que gosta de ver as coisas pelo lado bom, ela sofre menos. Mas não é desse tipo de força que eu quero falar com vocês. Eu vou fazer uma citação ipsiliteris de uma leitura que eu fiz a respeito de um escritor chamado Norman Peale. No livro dele chamado O Poder de Otimismo, ele relata o caso de um homem, que eu não vou entrar em detalhes, que diz que a simples presença era uma bênção para os que conheceram. Ele falava de pessoas que inspiravam aos outros, que incentivavam a sair da dor, a sair do vale da tristeza. Aí ele faz uma recomendação, daí ele aconselha: faça uma lista de dificuldades de sua vida, tais como doenças, dores, preconceitos, perdas, insucessos, bancarrotas. Faça como aquelas pessoas que, com o auxílio de Deus, eis a grande diferença, enfrentam tudo isso, são otimistas de ânimo resistente. Para viver é preciso, antes de tudo, ter ânimo forte. Sem esta força interior, nós seremos esmagados. Logo, a primeira coisa a ser feita é desenvolver alguma resistência interior. Quem pode te fortalecer interiormente? Quem pode te dar força interior para vencer as agruras dessa vida? Quando nós passamos pelo livro do profeta Joel, especificamente, que eu vou citar um texto do capítulo 1, que ele faz o prognóstico de juízo de Deus no passado de Israel, e no futuro de Israel, e no futuro das nações. Já no capítulo 3 ele fala da restauração. Mas no capítulo 1, verso 10 e 12, ele diz assim: o campo está assolado, a terra chora. Entenda quando essa palavra está sendo dita, tente enxergar sua vida dentro desse versículo. Porque o trigo está destruído, o mosto, que simboliza alegria, secou. O azeite falta, a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, sim,
todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Um texto escrito em 835, aproximadamente antes de Cristo, muito atual, quando muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e começamos a vasculhar todos os cenários pelos quais nós passamos, e muitas pessoas se encontram numa posição da vida, num determinado momento, que não está alheio ao olhar de Deus, em que Ele lê a sua vida exatamente dessa forma. Tudo cessou, tudo murchou, está faltando tudo. O diagnóstico do profeta, e aí nós vamos falar de diagnóstico e prognóstico. Naquele vale apontava para a situação daquele momento, porque é isso que fala o diagnóstico. O diagnóstico aponta para o hoje. E no meio daquelas informações que ele recebia naquele vale, vendo aquela sequidão, aquela dificuldade, ele absorvia aquilo e dizia o seguinte: realmente, esse é um cenário de morte irreversível. Mas quando nós falamos de prognóstico, que é aquilo que diz como vai ser daqui para frente, como é que vai desenvolver essa doença, tem cura ou não tem cura, tem jeito ou não tem jeito, quanto tempo de vida, tem solução ou não tem solução, é assim que os médicos tratam, tem um diagnóstico, e eles, olhando aquele relato, eles fazem um prognóstico de como será. Então qualquer homem olhando aquele cenário de sequidão diria: não há prognóstico favorável, não há solução, não há o que dizer, os ossos estão além da putrefação, além de putrefados eles já secaram, e além de secos eles estão esturricados e sequíssimos, não há prognóstico. Mas eu quero dizer que o prognóstico aponta para o futuro, e naquele caso o prognóstico era desnecessário para o profeta. Mas Deus requer de nós um prognóstico. Quando se apresenta uma situação diante da sua vida, mesmo que ela seja insolúvel, Deus vai pedir para você: qual é o prognóstico? O que você acha que vai ser daqui para frente? Qual que é o seu parecer? Qual que é o seu pensamento? O que passa dentro de você? Mas sejamos otimistas, queridos. Aquele vale estava com ossos sequíssimos. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe que eu estou com câncer e o médico disse que agora já está em metástase, tomando conta de outros órgãos. Você não entende, eu estou na bancarrota, eu perdi tudo. Você não entende, minha família me abandonou, minha mulher me abandonou, meus filhos estão na droga. Você não entende. Querido, vale de ossos secos. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre, a alegria serve como bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Quando a pessoa vai se abatendo ao longo da dificuldade, ela vai sentindo uma sequidão de estio, uma secura interna, que ela não consegue mais se alegrar com nada. Mas a Bíblia diz que a alegria é um bom remédio. Quem pode se alegrar no meio de um vale de ossos secos? Mas nós não estamos falando aqui, querido, para vocês de um otimismo baseado no pensamento positivo que o mundo ensina. Eu quero dizer para vocês, como profeta de Deus, como ministro da palavra de Deus, que nós ensinamos a declaração de fé. É isso que nós chamamos de otimismo de fé. Nós ensinamos a declarar aquilo que nós cremos. Nós ensinamos a declarar as promessas daquele que pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, pelo poder dele, que opera através da sua vida, que opera através da minha vida, que perpassa, que transpassa, que nos permeia e que é capaz de realizar o impossível. É esta declaração de fé que nós chamamos de otimismo. Deus não nos alija do processo, Deus não nos exclui desse processo de restauração, mas Ele quer dizer: eu quero fazer, mas é através de você. Eu não vou te deixar fora desse plano. O vale de ossos secos está diante de vocês. Vocês estão pisando sobre eles. Vocês podem andar e perceber à sua volta o nível de destruição que tem ali. Mas Deus disse: você vai participar desse processo de restauração. Eu vou usar a sua vida com poder, com graça, para que você saiba que o poder pertence a Deus. E a palavra diz em Jeremias 32, 27. Aplauda o Senhor. A glória para Ele.
Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? É a pergunta que Deus deixa para você. Olhe para o seu cenário e Ele está dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de tudo isso que você vê. E eu estou perguntando para você: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Nessa hora nós somos desafiados a crer. Deus requer de nós um prognóstico. O que você pensa a respeito de tudo isso? O que você pensa a respeito do que você está passando? Você está pensando em desistir? Você acha que não tem jeito? Qual que é a sua visão? A despeito de nós, pecadores imperfeitos, falhos, muitas vezes reincidentes, Deus não te alija do processo, Deus não te exclui, e Ele pergunta para você agora: poderão esses ossos reviver? Pode a sua história, meu irmão, reviver? Pode a sua família reviver? Pode a sua saúde reviver? Pode os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, os seus filhos reviverem? E ele perguntou: filho do homem, poderão esses ossos viver de novo? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Muitas pessoas, queridos, são extremamente hábeis para fazer diagnósticos, principalmente diagnósticos ruins, notícias ruins, são hábeis. Não, já entendi, você está passando por isso e vai, né? O diagnóstico é rápido, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, é especialista em prognóstico. É dele a última palavra, é Ele que diz como vai ser, é Ele que diz como vai ser a sua história. Às vezes você é perseguido no trabalho, o seu gerente diz que vai te demitir, o seu diretor não vai com a tua cara, o juiz não gosta de você, não importa, o nosso Deus, Ele é especialista em prognóstico, cabe a Ele, cabe ao nosso Deus dizer como vai ser, operando pela fé que age, que está dentro de você. Nós podemos afirmar, existia um tema muito controverso no passado, que era a ressurreição. Esse tema, obviamente, vou citar apenas um exemplo: os fariseus e os saduceus, que tinham opiniões divergentes sobre esse tema. Toda vez que surgia esse tema, eles digladiavam entre eles, discutindo quem tinha razão. Mas Jesus enfrentou diagnósticos de morte com prognóstico de vida, usando a palavra de fé e a autoridade dada pelo Pai. Quando ele encontra a viúva de Naim, ele toca no esquife e manda o menino levantar. O diagnóstico dado é: não, está morto e não tem jeito. Jesus disse: levanta que você vai viver ainda mais um tempo. Devolve ele para a mãe. Com a filha de Jairo, menina de 12 anos, não incomoda mais o mestre que ela está morta. Calma que a menina dorme, ela vai surgir. Levanta. E a menina levanta, ele entrega ele para o pai. Lázaro, não adianta, o diagnóstico está morto, já fede há 4 dias. Fica tranquilo, se creres, verás a glória de Deus. Quem determina, quem dá o prognóstico, quem dá o passo seguinte sou eu. Lázaro, sai para fora, vem para fora, e consigo mesmo. Depois de morto 3 dias, muitos pensando que ele tinha sido vencido pela morte, que ele tinha sido derrotado, ele surge, trazendo consigo a chave do inferno e a chave da morte, levando consigo o cativo o cativeiro. Nosso Deus é o que dá o prognóstico, que dá o dia de amanhã. Para esses ossos sequíssimos, Deus estabelece uma restauração de 5 níveis para entender a sua graça. Amém? Agora eu vou começar a pregar. Tenham paciência, irmãos. O primeiro nível, Deus quer restaurar a unidade. A palavra diz que quando Ele dá ordem aos ossos,
Para que os ossos se reunissem, houve um grande ruído. E eis que fez um grande rebuliço, um movimento, e os ossos se achegaram, osso a osso. Eu imagino uma tíbia quebrada, faltando um pedaço, o par dela, a cara metade, misturada naquele monte de osso, com os quebradinhos igual, quebra-cabeça, que cada desenho tem que encaixar no seu lugar, não pode ser a tíbia do outro, cada um procurando o seu pedaço. Um fêmur procurando a bacia procurando a cabeça do fêmur, o fêmur procurando uma rótula, a rótula procurando a tíbia e o perônio, e por aí vai. Houve um reboliço. Para existir unidade, querido, no seu vale de ossos secos, é preciso existir reaproximação. Eu tenho certeza que nesse vale de ossos secos que você pode estar vivendo, você tem um osso que faz parte do seu corpo que está longe de você. Para ter uma restauração de Deus, o primeiro passo é ter reaproximação. Para ter unidade é preciso se reconectar. Eu vou encontrar aquele fêmur, mas eu não quero viver com ele não. Só vou perdoar, mas não quero viver com ele não. Não tem como você viver fêmur e rótula separado, que fêmur e bacia separado. Tem que reconectar. Para estar conectado, é preciso ter articulação, contato contínuo. Os ossos vão ficar ali, se tocando. Vai ter relacionamento contínuo. E para ter relacionamento contínuo, querido, é preciso perdoar e ser perdoada. Um vale de ossos secos nunca será restaurado na unidade, se não houver perdão. O primeiro nível fala de reaproximação. O primeiro nível fala de conserto. O primeiro nível fala de ajuste. O primeiro nível fala de conexão, de reencontro. O primeiro nível diz que é necessário o restabelecimento das relações do corpo. Imagine a família como um esqueleto, todo desmontado. A família está destruída, mas eu preciso de refazer a minha família. Não dá para refazer a família faltando ossos. Eu tenho que reconectá-los, eu tenho que reaproximá-los. Relações de estabelecimento da família, da amizade, do respeito, da submissão. O primeiro nível fala de integração, fala de estarmos juntos. Você não é uma ilha. Você nunca sairá do vale de ossos secos, pulando níveis. É preciso passar pelo ossos, assim diz o Senhor. E eles vão se procurar. Vai haver um rebuliço, vai haver um movimento na sua família. Olha, você sabe quem me procurou essa semana? Foi o José, ele veio aqui e me pediu perdão. Olha, engraçado, ele também foi lá em casa e me pediu perdão. Olha, sabia que ele tinha me dado um cano de R$100 há 10 anos atrás. Ele veio aqui, pagou com juros, correções monetárias e me pediu perdão. Falou que nunca mais vai fazer aquilo. Vai haver um rebuliço na sua família. As pessoas vão começar a falar: olha, está acontecendo alguma coisa diferente. O que aconteceu com o José? Não sei não, ele começou numa igreja lá, da Palavra Viva, que o negócio está pegando, ele voltou aqui todo diferente. Vai acontecer um rebuliço, porque é assim que Deus faz. Existe um segundo nível que Deus quer restaurar. Esse nível diz assim: olhei e eis que vieram nervos sobre eles. Preste atenção, queridos. Esse segundo nível restabelece a sensibilidade às emoções. O nervo é uma estrutura anatômica que faz parte do corpo, formada por múltiplos neurônios, ou axônios, melhor dizendo. Essas estruturas neurais, elas estão espalhadas pelo corpo. Eu não vou entrar aqui no mérito do assunto, porque eu não sou médico, mas quem entende do assunto vai saber que eu estou apontando para a direção correta. Nós temos os nervos sensoriais, que saem do sistema nervoso central até um músculo, ou víscera periférica. Nós temos os nervos ou pares craniais, que saem do encéfalo e vão para a face, dando orientação aos sentidos, aos músculos da face. Temos os raquídeos, que saem da medula espinhal e vão para o resto do corpo, musculatura e alguns nervos periféricos. O que esses nervos fazem? Eles levam sensibilidade ao corpo. Ele leva a você, em cada pontinha do seu corpo, a condição de sentir-se vivo, de sentir-se conectado.
Imagine só que você não tem a sensação de calor ou de dor na ponta do dedo e encoste numa panela quente. O que vai acontecer com o seu dedo? Você vai ter uma queimadura de 3º grau sem sentir dor. Mas a partir do momento que você chega perto de uma panela, ela está quente, você só de se aproximar, você sente e você afasta. É isso que os nervos fazem. Eles te dão sensibilidade, eles tratam com você. E agora Deus está falando, eu quero restabelecer para esse vale de ossos secos os sentimentos, a sensibilidade, as emoções. Muitas pessoas estão secas, porque as suas emoções se perderam nesse vale de ossos secos. Satanás é um destruidor contumaz. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele ataca de forma cruel, de forma implacável. As emoções, os sentimentos, as ideias das pessoas, os raciocínios, tudo aquilo que é de mais brilhante em você, ele ataca de maneira mortal. Por isso muitas pessoas entram em crise depressiva, muitas pessoas estão vivendo sem esperança, muitas pessoas têm um olhar vazio, olhando para o horizonte, mas não tem nada na sua mira, nada no seu alcance. É um olhar vago, é um olhar sem direção, na verdade, é um olhar sem objetivo, que pensam que tudo acabou. Nesse segundo nível, Deus quer, e não apenas quer, mas Deus pode profetizar para a restauração da sua alma, das suas emoções, dos seus sonhos e das suas melhores sensações. Aquilo que parece que foi perdido no passado, aquilo que parece que é irrecuperável, Deus pode mudar. Esse nível de restauração, ele faz o corpo ser reconectado ao significado e ao sentido da vida pelas emoções, pelo quebrantamento, pela motricidade, pelas percepções sensoriais que agora estarão ajustadas. Ossos com nervos, ossos em unidade, mas com sensibilidade e emoções. O terceiro nível, Deus restaura a força e o ânimo para você poder agir. E a palavra diz assim: e cresceu a carne. A musculatura, ela é responsável no corpo pelo suporte, pela mobilidade, pela oxigenação. E quando eu digo oxigenação, porque ela auxilia no processo circulatório, ok? Nós temos um coração periférico aqui na panturrilha, que auxilia no retorno venoso, músculos involuntários, os músculos lisos, órgãos internos, peristaltismo, etc. Na amamentação, os músculos têm um papel fundamental, mas os músculos são símbolo de força, de sustentação, de ânimo, de mobilidade, de motricidade, de capacidade de agir, de força. O que Deus faz agora nessa restauração do terceiro nível? Ele coloca em você um reforço sobre as conexões do primeiro nível. Agora esses ossos em unidade, esses ossos todos enervados, capazes de ter sensibilidade, eu vou dar para eles força. Porque se você der força para alguém que é insensível, ele se torna um déspota. Mas primeiro eu coloco sensibilidade e depois eu coloco força. E agora eu começo a restabelecer e fortalecer essa conexão do primeiro nível e do segundo nível, colocando força que o corpo é capaz agora de transformar aquela energia química que ele recebe em energia mecânica. O corpo agora pode se mover. Musculatura é força. Musculatura para realinhar todas as situações. Eu posso agora me mover, eu posso avançar, eu posso conquistar. Mas se eu quero me mover, eu tenho que entender que neste nível Deus estabelece orientações e comandos para que você possa se mover na direção certa. E aí é necessário eu transformar a energia da fé em energia ativa. Muitas pessoas dizem eu creio, mas não se movem. Eu creio, mas não se mexem. Eu creio, mas não declaram a sua fé. A palavra de Deus diz, eu criei, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós falamos. Declare com ousadia a sua fé. Não fique intimidado por Satanás com medo de ser envergonhado. Mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar?
Será que não é coisa do meu coração? Crie, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Deus cobre com carne, com músculos, com força, para que você possa lutar. Capacidade para vencer. A graça somente te basta. Ele não vai fazer de você um super-homem, não fez de você um super-homem. Você é carne, eu sou carne, nós somos carne, humano, e nessa humanidade, nessa limitação, nessa potencial fraqueza que nós sentimos em nós mesmos, nós vamos vencer tal qual Jesus venceu como homem, vencendo o maligno como homem, e ele disse que nós podemos fazer as mesmas coisas. Provérbios 24, verso 10, diz que se você se enfraquece na angústia, a tua força é pequena. Uma outra tradução muito mais forte, ela diz: se você se mostra frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Em Joel 3,10, forjai espada das relhas dos vossos arados e lança das vossas podadeiras, digo fraco, eu sou forte. Eu estou no terceiro nível. Deus está colocando carne, Deus está colocando força, Deus está colocando motricidade, Deus está colocando capacidade de vencer sobre o meu corpo, que antigamente, que outrora era apenas um osso seco, mas agora eu já estou reconectado, eu tenho os nervos, eu tenho força para agir. E eu lembro agora a palavra de Josué 1:5 e 9, que diz: ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém te resistirá. Olha, eu te digo apenas uma coisa: seja forte, seja muito corajoso, tenha bom ânimo, não te pasme, não te espantes, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou com você por onde você andar. É esta força, é essa motricidade, é essa capacidade de avançar que Deus está profetizando pela minha boca sobre a tua vida, sobre o teu vale. Ele não quer que você fique no vale, a ordem é para que se profetize sobre ele. No quarto nível de restauração, Deus quer restaurar relacionamento. Amém? Os irmãos entenderam? Deus quer restaurar relacionamento. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. A pele é o nosso contato externo, né, com o mundo. É a nossa faceta de interação com o mundo. Pele é proteção, mas pele é tato. Pele é relacionamento. Existem pessoas que são sinestésicas, que só conseguem conversar assim, ó, encostando. Já conhece alguém assim, que consegue só pôr na mão? Tem gente que é assim, que é sinestésico, que é muito forte no tato, porque é uma maneira de se comunicar. Pele tem uma expressão muito forte. Neste nível, Deus estabelece uma palavra de restauração para a sua capacidade de se relacionar. Mas eu tenho um gênio muito difícil, eu também tenho. Às vezes é difícil, até eu para me aguentar. Podem crer. Às vezes temos um temperamento um pouco alterado. Às vezes somos verdadeiras lesminhas, se é que vocês me entendem. Pode pisar em cima, não esmaga, não, que a lesma é toda, né? E quando você tira o pé, ela está ali do mesmo jeito, aceita tudo. Tem pessoa de todo tipo, foi Deus que te fez, querido. Deus te fez formoso, Deus te fez perfeito. Isso não é defeito de fábrica, isso é potencial de aprimoramento para o seu caráter, para o seu relacionamento, para as conexões que você vai ter na sua vida. E agora Deus, quando Ele coloca a pele sobre esse corpo, Ele diz: eu vou dar capacidade de relacionamento, eu vou dar capacidade de você exercitar os seus sentidos, eu vou te dar capacidade de dar e receber proteção, eu vou te dar capacidade de comunicar-se. Muitas pessoas, com as provas, se tornam secas e já não conseguem mais se relacionar. Elas se afastam, elas se isolam, elas vão morrendo lentamente, como um processo de entropia, segundo a lei da termodinâmica. Eles vão morrendo como um sistema hermeticamente fechado,
que não tem relação com outros sistemas externos, eles não trocam mais energia, eles não tocam mais um no outro, ele não sente a energia do outro, ele não se sente tocado, nem invadido, nessa forma que eu posso dizer, no bom sentido, pelo amor do outro, pela alegria do outro. Ele está simplesmente blindado, hermeticamente fechado, como eu citei, e ele entra no estado de morte, e vai morrendo sozinho, morrendo no meio da multidão, muitas vezes no meio de uma família, mas morrendo no meio da multidão. Nesse quarto nível, Deus está dizendo: profetiza, profetiza, porque eu não quero parar na carne, eu não quero parar na força, eu quero colocar agora uma capacidade de se relacionar, de trocar energia, de trocar contato, de trocar mensagens, de trocar amor, de dar e receber para esse homem que está sendo reconstruído do nada. A ressurreição para muitos ela é impossível, mas Deus agora faz a ressurreição aqui em 5 etapas de graça, de misericórdia, e em cada uma delas Ele vai nos revelando aquilo que Ele quer fazer ressuscitar na nossa vida. Muitos precisam ressuscitar a unidade, a comunhão, a integração. A igreja precisa entender isso, não é só a família. Muitas igrejas se dividem, muitas igrejas se partem, muitas denominações não se conversam, se criticam, porque são ossos secos, divididos, separados, que não entenderam que é necessário profetizar sobre a igreja do Brasil, para que ela se reconecte, para que ela tenha nervo sobre ela, para que ela tenha força para se unir como um só homem, e que ela tenha pele, que ela tenha sensibilidade para acolher o perdido, para acolher aquele que está sendo levado para a morte, independente daquilo que ele professa, independente do seu estado que ele se encontra no momento que ele procura a igreja. A igreja também precisa de restauração nesse nível. No quarto nível, Deus quer que nós nos relacionemos. Quando eu preguei sobre ovelhas, eu disse que as ovelhas são gregárias. Deus não nos fez elefante, como eu disse para vocês, nem camelos, nem águia. Temos todas as analogias interessantes que podem ser usadas, não tem nada de errado. Mas nós somos ovelhas. E ovelhas são gregárias, são animais sociáveis que vivem em bando. Nós somos seres sociais. Nós não somos feitos, não fomos criados para viver em ilha, não somos criados para ser uma exceção como Robinson Crusoe. Deus quer que nós usemos todo o nosso potencial, através da habilidade social, de contato, de integração, de interação, de relacionamento, para alcançar outras pessoas. A chave do sucesso é o relacionamento. Essa frase me lembra 2 coisas. Essa frase foi dita pelo pastor Márcio Valadão, quando eu era jovem, adolescente, ainda em Lagoinha. E eu me lembrei agora do fato triste do dia 2, que nós perdemos a pastora Suzy Valadão Vasconcelos, amiga minha desde a adolescência, que foi levada por um câncer. Foi levada porque Deus a levou, na verdade. Nunca conheci pessoa mais sensível, mais meiga, mais amorosa no sentido de se dar a palavra de Deus. Isso é unânime. E eu lembrei dela agora por conta dessa frase: a chave do sucesso é o relacionamento. O pastor Márcio sempre diz isso para a gente: a chave do sucesso é o relacionamento. É uma habilidade essencial para nós cumprirmos o comissionamento que nós recebemos, o ID de Jesus. Não se ganha pessoas sem relacionamento. Não se ganha pessoas para Jesus sem ter alguma aproximação. Eu não estou dizendo de palavras, eu estou dizendo de relacionamento. Amém? O relacionamento muitas vezes pode ser apenas observável. A pessoa te conhece e te observa no seu trabalho e te admira pela sua conduta, pela sua postura, pela lisura das suas ações, pelas suas mãos limpas, pela sua integridade, pelo seu caráter, pela sua franqueza, pela sua verdade, porque você não faz pactos com coisas erradas, e a pessoa te observa, você tem relacionamento com ela, mas a sua vida é uma carta escrita, lida por todos, querido. Isso é relacionamento. O quarto nível, temos um corpo preparado em áreas essenciais: na unidade, na sensibilidade de emoções, na força e no ânimo, no relacionamento. Mas ainda falta um toque da graça de Deus, porque esse corpo não tem vida.
O que o Senhor nos fala nesse momento? Poxa vida, Rubens, você falou com tanta empolgação, que restaurou, que fez e aconteceu. Eu achei que a gente já ia levantar. Não, querido. Muitas pessoas tentam fazer a unidade pela força do braço. Muitas pessoas tentam exercitar sensibilidade na força da carne, fazendo joguinhos. A Bíblia diz que melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Tem pessoas que te agradam com os lábios, mas o seu coração está longe de você. É disso que eu estou falando. Tem pessoas que querem exercitar a amabilidade, mas não são amáveis. Elas querem se travestir de uma coisa que elas não são e continuam, na verdade, como ossos secos, travestidos da capacidade de amar. Não é disso que Deus está falando. Há pessoas que querem conquistar na força do braço, no seu ânimo, e vão fazer de tudo, pensando que nosso Deus é o Deus da meritocracia. Queridos, nós não fazemos apologia à burrice, nós não fazemos apologia à preguiça. Se você tem que estudar, estude muito, leia bastante, se consagre, faça tudo, mas priorize na sua leitura esse livro aqui, porque os outros são periféricos, os outros são secundários, os outros não trazem salvação, esse traz. Pode ler à vontade, pode estudar, não tem problema nenhum. Mas quando você coloca a sua fé, porque a fé depende de onde você coloca. Se você acha que a sua fé é porque você fez isso ou aquilo, você está indo na força do seu braço. E muitas vezes quando nós encontramos diante de uma impossibilidade, que mesmo com todas as habilitações que nós possamos ter, as pessoas nos impedem de avançar, nós entendemos que essa força, ela precisa ser a força de Deus e não a nossa. E muitas pessoas querem ter relacionamento. E eu aprendi essa palavra há algum tempo, que o brasileiro adora anglicanismos, né? Fala português mal é mal e quer falar inglês, né? Aí vamos falar do networking. Vou fazer um network, legal. Vamos fazer um relacionamento. E aí vamos fazer uma rede. Vamos entrar para o LinkedIn, vamos entrar para o Facebook, vamos entrar para o Instagram, vamos entregar para o Twitter, vamos entrar para essa cambada de redes sociais, e vamos massificar, e vamos parar de ler a Bíblia, porque nós não temos tempo, porque é muita rede social. Queridos, muitas vezes o relacionamento é na força do braço, e Deus fala que o relacionamento que Ele quer é outro. Para que esse corpo agora que sai de um vale de ossos secos se torne o que Deus quer. É preciso um toque de graça. E no quinto nível, Ele restaura a vida. Então Ele me disse: profetiza o fôlego de vida, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, ao fôlego de vida: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, vem de onde tiver. Você pode estar em qualquer canto do planeta. Quem está vendo pela internet, esteja onde estiver, seja na Malásia, seja no Egito, seja em Israel, seja em qualquer, venha Espírito dos quatro ventos da terra e alcance essas vidas. Assopra sobre esses mortos, para que eles possam viver. Profetizei como Ele me ordenara, segui o exemplo, segui a palavra do Senhor. Eu fiz o que o meu mestre me orientou, eu criei na palavra dEle, e eu abri a minha boca e falei: Espírito, venha dos quatro ventos. Eu profetizo vida. Então o fôlego de vida veio e entrou. E agora passa a ter significado, passa a ter sentido, porque aqueles corpos viveram e se colocaram de pé. Belero chamala halakasa, meno kalasara chamola halasa. Se colocaram de pé. Um osso seco não fica de pé, querido. Um corpo com ossos conectados, com nervos, com carne e com pele, ele continua morto, deitado. Mas quando vem o toque da graça de Deus sobre ele, ele vive e ele toma uma posição que Deus quer que você tenha. Fique de pé. Fique de pé. Não importa o que você está passando. Não importa a secura do teu vale, o que faz a diferença é o Deus que você professa, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra para mudar a sua história, para reconstruir. E por isso o prognóstico é interessante. Ele te pergunta: você acredita que essa vida que você está levando pode ser transformada?
Você acredita que esse vale de sequidão que você está passando hoje pode ser transformado? Então profetiza. Profetiza, porque a palavra eu comecei dizendo que Satanás ele é contumaz assassino, contumaz destruidor. No mesmo versículo de João 10:10 diz que o ladrão não veio somente para roubar, matar, veio somente para roubar, matar e destruir. Mas ele continua dizendo, Jesus diz, eu vim. É importante que a igreja entenda que ele veio. E o objetivo para que ele veio é para que você tenha vida, e você tenha vida em abundância. Não é para que você fique deitado no vale, não é para que você fique seco, não é para que você morra na sua tristeza, na sua depressão, mas é para que você tenha vida em abundância. Esse é o propósito. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Um corpo deitado para nada aproveita, mas é o Espírito que vivifica. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode ganhar tudo, querido, mas quando estivermos diante do Rei, Ele não vai perguntar quanto que você teve de sucesso no seu emprego, quanto de fama você teve, quais os relacionamentos mais importantes e mais brilhantes você teve nessa terra, que tipo de casa, que tipo de apartamento você teve, se você anda de avião, de helicóptero, de barco, de jet ski, a pé, de jegue. Ele não vai perguntar nada disso. A prestação de conta com Jesus é outra. E nada dessa terra que nós possamos acumular tem valor no dia dessa conversa. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos perdem a sua vida nessa caminhada. Pessoas que depositaram suas esperanças e a sua felicidade. Vou dar alguns exemplos. Em outras pessoas ou em um relacionamento. Ele me largou, vou me matar. Meu amigo me traiu, vou matá-lo. Nas riquezas, na fama, na luxúria, nos prazeres dessa terra, nas conquistas efêmeras e passageiras que o ser humano tanto valoriza, né? Quer falar que é um cara de sucesso, só ganhar dinheiro. Aí você vira o cara, um monte de amigo, um monte de gente aparece. Quando o dinheiro vai embora, os amigos seguem o mesmo caminho, né? Somem. Em um cargo importante numa empresa, na sua carreira, quantos homens se tornam arrogantes porque trabalham no meio? Eu não vou falar da Petrobras, que ela não está dando para dar exemplo mais, por enquanto. Trabalha numa empresa e carrega o sobrenome da empresa. É fulano de tal, eu vou dar um exemplo aqui da empresa que eu trabalhei, da Suzana. Uma empresa maravilhosa, tenho muito amor por ela, trabalhei 18 anos, mas está lá, faz parte do meu passado e vai ficar lá. O meu sobrenome é Barbosa de Jesus. Quantas pessoas perdem a sua vida por conta da sua carreira? Perdem a sua vida por conta do emprego, do trabalho, da posição de diretor. Trabalham 18 horas por dia e não vivem com a esposa, não vivem com os filhos, não têm vida, vegetam, mas ganham dinheiro. Podem mandar os meninos para Disney 4 vezes por ano, para a Europa, podem pagar os melhores resorts, dar um cala-boca na esposa, dar um cartão sem limite para ela poder entrar nos shoppings, e ele acha que isso é vida. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pessoas que depositaram suas esperanças e a sua felicidade em várias coisas, menos em Deus. Muitos de nós nos sentimos assim, como ossos sequíssimos. Mas a palavra de Deus diz, o Evangelho de Jesus Cristo diz, que ainda há esperança. Este não precisa ser o teu fim. Jó 14, 7-9 diz, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda torne a brotar e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó,
contudo ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Eclesiastes 9,4 continua dizendo: ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança. Aleluia! Eu estou vivo. Para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Escolha as suas companhias. Jeremias 31, 17a e 29, 11 diz: há esperança para o teu futuro, aleluia. Há esperança para o teu futuro, aleluia. Você crê? Há esperança para o teu futuro. E ele continua dizendo: porque sou eu que bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. É preciso agora, na força e na motricidade da fé, eu tenho que me levantar e eu tenho que profetizar. Creia na palavra do Senhor, obedeça e execute o que Ele te ensina. Se você crê, você vai ser boca de Deus, você vai ser instrumento de Deus. Ele vai usar a sua boca para chamar à existência aquilo que ainda não existe. Se você crê, querido, fica de pé, em nome de Jesus. Todos nós temos gaps na nossa vida, todos nós temos pontos de fraqueza. Muitas vezes nós temos até vergonha de mencioná-los. Nós temos vergonha de nos expor para algumas pessoas, e as pessoas dizem: poxa vida, você passa por isso. Querido, as aflições que nós passamos aqui, a Bíblia diz que elas são comuns em todos os irmãos na terra. Por isso eu quero que você ponha a mão no seu coração e repita comigo essa oração: Senhor meu Deus, eu creio na tua palavra, e eu tomo a posição desse profeta Ezequiel, que entrou nesse vale de ossos secos, e ele andou por eles, e ele observou o cenário, e agora ele entende, assim como eu entendo, como muitos dos meus problemas parecem não ter solução, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do prognóstico, que é o Deus que aponta o como vai ser, o Deus que aponta para o futuro. E baseado na tua palavra, eu profetizo sobre a minha vida, sobre esse vale que eu estou pisando nele. Eu profetizo unidade, eu profetizo emoções e sensibilidade, eu profetizo força e ânimo, eu profetizo relacionamento, e eu profetizo vida, e eu tomo uma posição hoje, Senhor, pelo teu nome, eu me coloco de pé, e me torno para o Senhor um exército extremamente poderoso, porque eu sou teu. Em nome de Jesus, amém. Nós já vamos terminar. E o verso 12 ao 14 diz assim: portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas eu vos farei sair, povo meu, e eu vos trarei para a sua terra, para o teu lugar que é Israel. E quando eu abrir essa sepultura, eu te tirar lá de dentro, e dela vos fizer sair, vocês saberão que fui eu que falei com vocês, e eu porei em vocês o meu espírito, e vocês vão viver uma vida de verdade, e eu porei vocês nessa terra, nessa possessão, neste lugar que vocês têm buscado, nesse alvo, nessa meta, nesse target que você estabeleceu para a sua vida. Eu te colocarei lá, e você saberá que eu, o Senhor, o falei, que eu, o Senhor, o cumpri. Bendito seja o nome do Senhor. Abra os teus braços. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa, espetacular, incompreensível, tremenda do nosso Senhor Jesus, as consolações, o relacionamento, a comunhão, a proximidade do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja, sobre todos vós, sobre toda a vossa família, vossos sonhos, em nome de Jesus.
Amém.